tarde. Eu sou a Fernanda, a vice-coordenadora da residência de geriatria da FMJ, e hoje eu tenho a honra de apresentar a Zulmira, nossa grande parceira aqui na geriatria. Ela é nutricionista e coordenadora do SND, do Instituto de Psiquiatria do HC, mestre em Educação em Ciências de Saúde pela FMUSP, doutoranda pela FMJ, especialista em nutrição clínica e metodologias ativas de aprendizagem, coordenadora e docente da especialização multiprofissional de saúde mental e psiquiatria do IPQ da USP. E hoje, Zulmira vai falar para a gente sobre avaliação nutricional no idoso. Zulmira, obrigada pelo seu Obrigada. tempo, dedicação, e a palavra é sua. Tá, obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Sara, pelo convite. E quando eu pensei nessa nossa conversa sobre avaliação nutricional de idosos, eu pensei em algo que fosse interessante para um geriatra saber, né? O que ele pudesse aplicar no seu dia a dia da prática clínica. E eu comecei a fazer um slide tentando representar o que a nutrição, em idosos é para o nutricionista. Então, ela é cheia de ela é carregada de fotos, de lembranças, de de histórias. Então aqui é como se fosse um quadro, né, um álbum de fotografias que a gente tenta fazer do idoso relacionando com alimentação. Então, o que que a gente tem para hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação nutricional subjetiva e a objetiva. Então, a assistência nutricional, ela engloba a triagem de risco nutricional, a avaliação do estado nutricional. Isso nos gera um diagnóstico nutricional em que a gente possa trabalhar com a conduta dietoterápica e a educação nutricional. Mas o que que é essa assistência nutricional, né? O que é essa nutrição clínica? Ela é uma disciplina que ela vai estudar a prevenção e diagnóstico do manejo das doenças nutricionais ou as metabólicas, sempre relacionando as doenças, sendo elas agudas ou crônicas, com a falta ou excesso de energia ou de nutrientes. Então, vai estar sempre relacionando as doenças com a alimentação e o estado nutricional. Então, a gente vai começar falando das avaliações, sejam elas subjetivas ou objetivas, elas todas vão envolver tanto aspectos antropométricos quanto a ingestão alimentar. Então, por que que elas são subjetivas? Porque são feitas através de rastreio de instrumentos de análise de risco ou de triagem. E as avaliações objetivas, elas já vão ter algum componente matemático, ou elas vão ter componentes numéricos, sejam através de dados bioquímicos, a avaliação dietética, então através do do cálculo de macro e micronutrientes e a avaliação corporal, que também é a base numérica com os dados corporais. Então, a gente vai começar falando sobre avaliações subjetivas. A primeira delas, que eu separei para vocês, é a análise de risco nutricional. É uma triagem, NRS 2002. Ela é exclusiva para ambiente hospitalar. Por isso que ela tem um conceito de que ela deve ser feita em até 72 horas após a internação, para que seja feito o mais precocemente essa triagem de risco de desnutrição. Ela foi estabelecida pelos guidelines europeus para ser aplicada tanto em unidades de internação quanto ponto atendimentos e UTI. Para que isso a gente inicie a terapia nutricional o mais precocemente possível. E como se baseia essa triagem? Ela tem duas etapas. Essa primeira etapa não necessariamente é feita pelo nutricionista. Na maioria dos hospitais, ela é feita pela equipe de enfermagem, que ela vai levar em consideração se o paciente tem um IMC menor do que 20,5, se o paciente perdeu peso
se teve alguma alteração da ingestão dietética ou se ele tem alguma doença grave. Se tiver um sim para qualquer uma dessas 4 questões, a gente vai seguir para a parte 2. Então, essa triagem leva em consideração a antropometria, que é o peso e o IMC, a ingestão alimentar e a doença. Passando para a fase 2, vai ser uma triagem um pouco mais detalhada. Aí essa parte, o serviço de nutrição é acionado para que seja feita uma avaliação suplementar. Vai estar sempre dividido em 2 blocos. Um bloco do estado nutricional, em que vai levar em consideração a perda de peso e a classificação dessa perda, e a gravidade da doença, com a lista de algumas doenças. A parte deste impresso tem um outro com mais detalhamento de todas as doenças. Se o paciente tiver mais do que 70 anos, a gente vai adicionar um ponto. E a partir daí, com o score final, ele vai ser classificado em risco nutricional ou um paciente que ele deve ser avaliado semanalmente. Então, todos os hospitais que adotem essa triagem, semanalmente ele tem que voltar a refazer essa triagem, se não tiver nenhum perfil de desnutrição. E se tiver algum perfil de desnutrição, automaticamente ele vai entrar num processo de acompanhamento nutricional e de suporte nutricional, seja ele um suporte oral, enteral ou parenteral. E essa triagem te dá subsídios para como deve ser a conduta dietoterápica. Então, se ele tiver um ponto, já é indício de que ele tem uma necessidade proteica aumentada, né? E a gente tem que tentar fazer isso com suplementos via oral ou através da alimentação. Mas, se ele tiver a partir de 2 pontos, já é indícios de que a nutrição oral pela dieta talvez não dê resultados e seja necessário uma suplementação oral com os complementos alimentares ou até mesmo uma dieta integral de suporte para atingir esses macro e micronutrientes. Mas, se atingir mais do que 3 pontos, a gente tem que ver que talvez as dietas orais não serão contempladas e a gente já deva partir por uma dieta, um suplemento, quase que em todos os horários do dia, e uma dieta integral. A MUST também é um outro instrumento de rastreio, de triagem de desnutrição. Também vai identificar o quanto antes a desnutrição e traçar planos de ação ou condutas a serem tomadas pela equipe multiprofissional. Ela se baseia em análises antropométricas, então leva em consideração o IMC, leva em conta a perda de peso e também leva um outro item, o jejum, que é muito comum em unidades hospitalares, sejam jejuns para exames ou para procedimentos cirúrgicos, né? Até algumas unidades, de terapia nutricional têm esse indicador como um indicador de qualidade, o quanto de tempo um paciente permanece em jejum e quanto isso vai impactar na sua perda de peso e nos seus dados antropométricos. A partir disso, dessas pontuações de peso, perda de peso e tempo de jejum, nós vamos classificá-los como baixo risco, médio risco ou alto risco. E ele dá diretrizes. Então, se for um paciente com baixo risco, eu vou ter que repetir essa triagem como? Se ele for um paciente hospitalizado, a sugestão é que seja feita semanalmente. Se seja uma internação domiciliar, essa avaliação tem que ser mensal. E se for um paciente ambulatorial, anualmente. E sempre prestar atenção nos grupos maiores do que 75 anos, em que a gente tem que aumentar a frequência dessa avaliação. Mas, se for um paciente classificado como médio risco,
a gente tem que realizar um registro alimentar de 3 dias. Então, aqui o nutricionista já começa a prestar atenção no quanto de nutrientes esse idoso está ingerindo. E eu vou repetir essa triagem também obedecendo uma sequência. Se for hospitalizado semanalmente, se for internação domiciliar mensalmente e se for ambulatorial de 2 a 3 meses. Então, à medida que eu vou classificando como um risco maior, eu vou aumentando a periodicidade de avaliação. Mas, se ele já for inicialmente classificado como alto risco, a gente já tem que acionar uma equipe de MTN, uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Então, ele vai tentar, essa equipe vai tentar melhorar e aumentar a oferta de nutrientes, seja ela uma oferta oral ou interal. E vai aumentar também a avaliação dessa frequência. Então, pacientes hospitalizados semanalmente, a internação domiciliar mensalmente e, se for ambulatorial, mensalmente. Outra avaliação que pode ser feita é a avaliação subjetiva global. A avaliação já vem após a triagem de risco nutricional. Então, quando se vê que tem algum risco nutricional desse paciente para desnutrição, a gente já começa a fazer as avaliações para intervenção. Então, essa ACG é feita na maioria dos hospitais ou clínicas, né? Ela vai englobar a história nutricional desse paciente e vai tentar coletar o máximo de dados já coletados na NRS, na MUST e na MAM. A MAM, a forma reduzida, ela é uma triagem, que eu vou falar mais para frente, porque a gente vai precisar de um maior tempo para ela. E essa história nutricional, a partir da avaliação do estado nutricional, ela também vai levar em consideração o estado nutricional através do IMC e da perda de peso, vai também levar em consideração a ingestão alimentar e o jejum, vai estar associado o exame físico e doenças e a capacidade funcional do paciente, para também traçar condutas dietoterápicas mais específicas. E a MAM, que eu acho que é a mais utilizada em geriatria, né? Falam que é um padrão ouro. Ela também vai identificar o perfil nutricional, mas ela é amplamente divulgada e ela é evidenciada em ambulatórios e LPIs e comunidades, né? Então, enquanto as outras levam muito o perfil de internação, essa avaliação, ela pode ser utilizada em locais que não sejam de nível terciário, então pode ser aplicado em nível primário e no nível secundário de assistência. Ela engloba tanto a triagem de risco nutricional, que é essa primeira etapa azul, como a avaliação global, que são os demais itens. A equipe multi pode trabalhar com a triagem de risco inicial, mas o nutricionista trabalha com essa avaliação integral. Então, a avaliação inicial, essa triagem, o que que ela vai avaliar? A ingestão, a alimentação, mastigação e deglutição. Então, na hora que a gente faz essa pergunta, a gente só não quer saber se ele diminuiu a ingesta, mas sim o porquê diminuiu a ingesta. Nisso, a gente já começa a observar algumas coisas do dia a dia desse idoso, como é sua mastigação, sua deglutição, como é seu apetite. Vai levar em consideração também dados antropométricos. Então, ele vai relacionar tanto a perda de peso como o IMC. E também a mobilidade e doenças, tá? Então, se ele está restrito ao leito, se ele está acamado ou não, se tem algum grau de demência ou problemas psicológicos. Então, já é um primeiro passo
para conhecer esse idoso e saber qual a interferência da alimentação, da doença e do seu estado nutricional no seu perfil dietoterápico. A segunda fase só é feita a partir de que da do de um dado positivo dessa triagem. Então, se sugere algum grau de desnutrição, a gente passa para avaliação global. Mas os nutricionistas fazem a avaliação global independente de ter ou não risco nutricional. Mas por quê? Vai perder um tempo a mais? Não, porque a partir dessas questões a gente começa a levantar dados importantes para as orientações dietoterápicas. Então, quando a gente pergunta se o doente vive na sua própria casa ou se ele está em alguma instituição geriátrica, a gente já tem noção de quem prepara essa refeição e se há cuidados individualizados. Então, se ele está numa instituição, quem prepara a refeição é o cozinheiro. Provavelmente, essa refeição não é 100% individualizada, né. Claro que tem as dietas, individualizadas para cada paciente, de acordo com as suas patologias, mas não individualizadas nos seus gostos e preferências. Então, por exemplo, se um idoso institucionalizado falar: "Eu quero um purezinho de mandioquinha hoje", se aquele dia não for purê de mandioquinha, dificilmente a instituição ou o hospital vai fazer isso para ele. Mas se ele estiver em casa, geralmente o familiar vai preparar algo que ele gostaria de comer. Então as chances para que ele se alimente vai ser muito maiores, né? E a gente vai levar em consideração as preferências individuais. Na hora de perguntar se ele consome, faz uso de mais de 3 medicamentos ao dia, geralmente ele vai te listar quais são os medicamentos que ele faz uso. Isso a gente já vai começar a prestar atenção na interação fármaco-nutriente, ou se ele tem algum medicamento que vai interferir também na ingestão alimentar. Quando a gente faz a pergunta de lesões de pele ou escaras, a gente já vai estar contabilizando proteínas e minerais que eles precisam ser suplementados e se eu vou precisar aumentar o valor calórico e proteico da dieta para a cicatrização dessas feridas e dessas escaras. Quantas refeições ele faz por dia? A partir da hora que ele fala 3 refeições, 2, o nutricionista já vai questionar quais são essas refeições. Aí ele vai falar: "Eu faço café da manhã, eu tomo café com leite, pão, no almoço eu como um arroz com feijão e carne, no jantar eu não faço jantar, mas eu faço uma refeição que é uma xícara de chá com torradas". Então a gente já vai começar a ver que essas 3 refeições nem sempre são 3 refeições nutritivas, né. Então a gente já vai começar a fazer uma análise qualitativa dessas refeições. Então qual o valor energético dessa refeição, se ela tem todos os alimentos construtores, reguladores, minerais, proteínas, qual é a constituição qualitativa dessa refeição. Quando a gente faz a pergunta aqui no item K, né, se ele consome leite ou derivados do leite, ele já vai dizer: "Eu consumo, não consumo", a gente já tem um perfil de cálcio, de proteína, "eu não consumo por quê", então a gente já vai ter, informações de alguma aversão ou intolerância. Ou se ele fala que: "Não, eu consumo leite todos os dias", mas o quanto de leite você consome? "Ah, todo dia de manhã eu pego uma xícara de café e coloco um pingado de leite". Então a gente já não pode considerar que esse leite é uma porção, né. O mesmo se aplica às leguminosas, né. O senhor consome feijão, ervilha, grão de bico ou soja com frequência? "Ah, eu não costumo, consumir porque me dá gases, ou porque eu já vi que me faz mal". Então a gente já tem uma noção da quantidade de proteína através das leguminosas. E o mesmo com as carnes, né, quando a gente pergunta se consome algum tipo de carne,
Geralmente eles associam carne somente à carne vermelha. Aí a gente pergunta: você faz consumo de carne de vaca, de frango, de porco ou carne de peixe? Para ele ver que essas 3 opções são carnes, né, são fontes de proteína. Isso a gente pode ver se ele faz o consumo ou não. Né. E a partir da hora que a gente faz esse pergunta sobre carnes, a gente já vai ter uma percepção de que ele faz ou não o consumo de carne, por quê? É um problema de mastigação, é um problema de deglutição, é um problema econômico, porque não tem dinheiro para comprar uma proteína animal ou vegetal para todos os dias, então a gente acaba tendo mais subsídios para fazer uma possível orientação. O mesmo se aplica também ao consumo de hortaliças e frutas, porque a gente sabe que o consumo de frutas, verduras e legumes, ela é pobre na população brasileira, né. E ela é pobre por quê? Ela é mais cara, ela é difícil de preparar, então às vezes é muito mais fácil você abrir um pacote de nuggets e colocar na air fryer, do que pegar um pé de escarola, lavar, higienizar, picar, refogar, né. Então, por que que não é feito esse consumo? É pela praticidade de outros alimentos ou é dificuldade na mastigação e deglutição? E nisso também a gente vai observar o consumo de fibras através desses alimentos. Quando a gente questiona sobre o consumo de líquidos, e a gente fala para contar como é o consumo de água, de suco, de café, de chá ou de leite, a gente já vai estar começando a ver a percepção, a sensação de sede e investigar os líquidos que contêm nutrientes ou não. Então, se eles têm proteínas, minerais ou se eles são ricos em carboidratos. Então, dependendo do que a gente já tem de informação, se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, a gente já vai ter indícios de quais líquidos perguntar. Então, por exemplo, se é um paciente diabético, eu não tomo refrigerante, eu só tomo suco. Aí já é um alerta. Mas que suco você toma? É suco de caixinha? É suco natural? Ah, é suco de caixinha, mas é melhor do que refrigerante. Tá, mas qual é a marca desse suco? Qual é a concentração de açúcar? Então a gente vai fazendo uma investigação um pouco mais profunda. Essa avaliação global também inclui o modo de se alimentar. Então, se ele se alimenta sozinho, se é com a ajuda de alguém, se ele tem alguma dificuldade. Nisso, a gente já vai observar o consumo de proteínas e minerais e o valor calórico também, né? E o tamanho das porções. Então, se ele não se alimenta sozinho, ele precisa da ajuda de alguém, tem que ser alguma refeição que seja muito mais fácil do cuidador preparar e de ofertar. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quando a gente pergunta se o doente acredita ter algum problema nutricional, ele já vai dar, algumas pistas de que ele tem algumas aversões ou algumas intolerâncias nutricionais. Então ele já vai falar assim: "Não, eu não me alimento muito bem porque, eu não como nada que tenha glúten, porque me faz mal". Mas como que você sabe que faz mal? "Ah, porque eu li na revista que não é bom comer glúten", né. Então a gente já vai pegando alguns tabus e algumas crenças relacionadas a isso. E o mesmo acontece com essa questão de que a gente pede para ele compará-lo, se ele se comparar com uma pessoa da mesma idade que ele, se ele acredita que a saúde dele é melhor, é pior ou igual às outras pessoas. De alguma maneira ele vai se classificar e dar indícios de como que a gente pode ajudá-lo. E o final da MAN são com 2 informações objetivas, né, numéricas, que é a circunferência do braço e a circunferência da perna, que vai dar indícios de que tem uma desnutrição calórico-proteica ou não, né.
E os resultados também vão ser classificados em risco nutricional, sob risco de desnutrição ou já categorizá-lo como desnutrido. Para o nutricionista, qualquer uma dessas respostas, a gente acaba traçando uma conduta dietoterápica, só vai mudar a quantidade de macronutrientes, de proteínas, de calorias, e micronutrientes também. O GLIM também é uma avaliação subjetiva que é feita após a triagem de risco nutricional, e ele foi, orientado tanto pela ASPEN quanto pela ESPEN, e ele foca especificamente na desnutrição, tá? Com base em critérios fenótipos e também de doença e de avaliação nutricional. Então, como ele é feito? Ele é feito após as triagens de risco nutricional, qualquer uma que você tenha escolhido, e ele vai ser com base etiológica, então ele vai analisar a absorção de nutrientes e a gravidade da doença, seja ela relacionadas ao perfil inflamatório, mas também vai levar em consideração a perda de peso, o IMC e a redução de massa muscular. Se eu tiver um item anotado aqui e um item aqui, eu já vou ter uma pontuação, né? E esse diagnóstico vai estar como desnutrido ou não desnutrido. E eu vou classificá-lo de acordo com o grau, um estágio 1 ou um estágio 2. Mas que, resumidamente, quanto maior a perda de peso e menor é o IMC, maior é a gravidade da desnutrição. E aí, o que dizem os artigos e os guidelines? O que é melhor? NRS, MUST, MAN, GLIM, qual é o melhor? Então, a gente não vai falar do que é melhor agora. A gente vai falar disso um pouquinho mais no final da nossa conversa de hoje. Então, agora nós encerramos as avaliações subjetivas, que usam instrumentos de rastreio, para entrar na avaliação nutricional objetiva. Então, a avaliação nutricional objetiva, ela vai te dar dados numéricos de como é esse perfil nutricional. Então, ela pode ser através de dados bioquímicos, de exames laboratoriais, avaliação dietética, que é através do consumo de alimentos, e a avaliação através da composição corporal, através da antropometria. Os dados bioquímicos a gente não vai falar hoje, tá? Porque isso precisaria de uma aula só para análises bioquímicas da desnutrição, e vocês têm acesso a pedir exames, então isso torna mais fácil fazer essa avaliação nutricional por vocês geriatras. A gente vai focar na avaliação dietética e na composição corporal. Então, a avaliação dietética, ela é objetiva, porque através dela eu posso fazer o cálculo de macro e micronutrientes, tá? E tentar diagnosticar através da alimentação, como é esse consumo e como eu posso intervir na melhora desse consumo alimentar. E a avaliação dietética, ela pode ser retrospectiva, então eu posso saber através do que ele já ingeriu no passado, através do recordatório de 24 horas, um questionário de frequência alimentar ou uma história alimentar, ou através de uma avaliação prospectiva, através de um diário alimentar ou um registro alimentar. E aí eu coloquei uma estrelinha aqui, porque essa é a minha preferida, tá? A avaliação dietética prospectiva. Quando eu falo do recordatório de 24 horas, o que eu quero saber? O que ele consumiu nos últimas 24 horas antes da consulta. E o que eu quero saber?
tudo o que ele comeu ou o que ele bebeu, tá? Mas além disso, eu quero ter noções de tamanho e volume, porque eu quero ter tanto a qualidade do que ele comeu, quanto a quantidade. E aí a gente começa a usar alguns meios para tentar fazer o link com o que eu tenho de cálculo nutricional com o que ele preparou na casa dele ou em algum restaurante. Então eu começo a perguntar: "Como que foi o seu café da manhã de ontem? Teve café da manhã?". "Ah, teve. Eu tomei um copo de café com leite". "Ah, um copo de café com leite. É uma caneca? É uma xícara? Como que Onde você colocou esse café com leite?". "Ah, eu coloquei numa xícara". "Ah, que bom. E nessa xícara, você colocou mais leite ou mais café?". "Ah, eu coloquei mais leite e só deixei um pinguinho de café para dar uma corzinha". "Ah, que bom. E esse leite, ele era integral, era desnatado, semidesnatado?". "Ah, era integral, porque leite desnatado tem aquele gosto de água e eu não gosto". "Ah, tá certo. E você adoçou esse café com leite?". "Ai, adocei. Eu adocei com açúcar". "Então tá bom. Você aí vai até o almoço". "Ah, eu almoço. Aí eu como arroz, feijão e frango". Então vamos lá. O arroz, como que você coloca esse arroz no prato? Você usa uma colher de servir, você usa uma colher de medir, você usa uma escumadeira, você usa uma concha? "Ah, eu uso uma escumadeira, aquela cheia de furinhos". Aí eu coloco uma daquela. Ótimo. E feijão? "Ah, feijão eu como bastante". "Ah, bastante quanto?". "Uma concha de caldo". "Ah, tá, então é o bastante, é uma concha de caldo. Não tem o grão?". "Não, eu só como o caldinho". Então tá bom. E o frango? "Ah, o frango eu como um frango". Um frango ou uma porção de frango? O frango, ele cabe o que você comeu na palma da sua mão ou ele pega até os dedos pelo tamanho? "Ah, não, pega a palma da mão, são 2 pedacinhos". Então, à medida com que ele vai falando, a gente vai fazendo referências visuais para que ele nos dê o tamanho aproximado dessas porções, tá. Então as medidas caseiras, eu acredito que sejam as mais fáceis, tá, de serem, mencionadas pelos pacientes. Então ela fornece tanto os dados quantitativos como qualitativos. E a partir dela, a gente começa a prestar atenção em alguns dados particulares. Então, se eu estou entrevistando um paciente diabético, eu sei que tem alguns alimentos que eu vou ter que ter maior atenção. "Ah, o senhor é diabético, tal. Como que o senhor adoça o seu café com leite, por exemplo?". "Ah, nutricionista, eu não uso açúcar porque eu sou diabético. Eu uso mel". "Ah, o senhor usa mel? Quanto de mel o senhor coloca no seu café com leite?". Então a gente já vai tendo a noção de quais são, as a i os alimentos que ele tem uma percepção errada de que ele possa comer ou não, né, e da quantidade de cada um deles, né. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é na nossa fisionomia. Em momento algum a gente pode fazer uma cara ou de espanto, ou de que aquela informação não está correta, ou que a gente gostou de ouvir aquela informação, porque isso pode interferir nas próximas respostas, nas respostas futuras que virão com diário ali, com um recordatório de 24 horas. E quais as vantagens de fazer esse recordatório no ambulatório, no consultório? Ele é rápido, a aplicação, ele é barato, né? Você não vai alterar a dieta dele usual, porque você vai estar perguntando dos últimas 24 horas, o que ele comeu ontem, né. E a partir dela, você vai poder estimar qual o valor energético consumido naquele dia, né. E você pode aplicá-lo com indivíduos analfabetos, porque você vai captando essas informações e vai transferindo através dos conceitos que ele tem de medidas caseiras para o seu cálculo nutricional. Mas tem desvantagens,
porque vai depender da memória desse paciente, o que ele comeu ontem, né. Às vezes a gente também não lembra o que comeu, precisa parar e pensar e tentar fazer uma linha do tempo para tentar ver o que nós comemos, né. Nisso ele pode fazer omissão de alguns alimentos que ele achar que não seja conveniente contar para o nutricionista. Então isso requer também um entrevistador um pouco mais treinado para tentar pescar o máximo de informações possíveis. Outra avaliação objetiva e retrospectiva é o questionário de frequência alimentar. Ele vai buscar muito mais qualidade da alimentação. Então, é uma lista de alimentos em que a gente vai perguntando se ele fez um consumo semanal, diário, mensal ou anual, né? Eu vou observar a frequência com que ele come todos os grupos de alimentos. E eu posso alterar esse questionário de acordo com as patologias envolvidas. Então, se é um nutricionista que atua numa clínica, de nefrologia, ele vai ter uma lista a ser perguntada. Se ele está numa clínica de obesidade, é um outro perfil. Se ele está numa ILPI, é outro perfil, né. Então, essa lista eu posso customizar do jeito que eu quiser, de acordo com os meus objetivos. E o tempo de aplicação dessa lista vai depender da quantidade de alimentos que você colocar e que você achar necessário, né? Esse questionário de frequência alimentar é muito utilizado em estudos populacionais, que você não quer ver uma pessoa em especial, mas você quer ver um conjunto de, idosos de uma LPI, um grupo de idosos atendidos numa UBS, tá, uma coisa mais macro. Mas olha, você pode customizar para alguns determinados alimentos que você quiser, tá, para o seu estudo em especial. Quais as vantagens dela? Ela também é de baixo custo, que você só precisa de uma folha de papel para fazer isso. Vai avaliar a ingestão habitual, já que você vai fazer o recorte que você quer. Você vai perguntar nas últimas semanas, no último mês, no último ano, você vai delimitar o período que você quer fazer essa análise qualitativa. Isso não vai alterar o padrão de consumo desse paciente e vai eliminar as variações do dia a dia. Então, se ele foi um dia atípico da alimentação, que vai comprometer o recordatório de 24 horas, aqui isso não vai ser comprometido. Mas também depende muito da memória desse paciente. Pode ocorrer limitações de acordo com o analfabetismo ou em alguns idosos, porque eu vou ter que ter referências do que eu comi nas últimas 2 semanas, os grupos de alimentos. Isso fica um pouco confuso para a gente fazer a coleta dessas informações. Então, não fica muito precisa a coleta desses alimentos, e a gente pode perder algum detalhe importante se a gente quiser fazer uma intervenção mais detalhada. Já a história alimentar, ela é feita em consultórios de nutrição, porque é uma entrevista um pouco mais extensa, que além dos hábitos alimentares, a gente vai coletar a história do que representa essa alimentação desse paciente. Quais são as condições econômicas, atividade física, mudanças de peso, os tabus, a presença de alergias ou intolerâncias, então acaba sendo um pouco mais completo. E geralmente a gente faz isso na primeira consulta, é onde a gente quer coletar o máximo de informações realmente para criar uma história alimentar, seja ela histórias com dados objetivos de quantidade de nutrientes, sejam com dados subjetivos, dados sociais, psicológicos e do próprio processo do alimentar na vida dessa pessoa. E dentro dessa história alimentar, eu posso incluir o questionário de frequência alimentar e o recordatório de 24 horas também. Qual é a vantagem?
é ótimo para estudos longitudinais, que você vai analisar o paciente em diversas etapas da vida dele. Vai também eliminar essas variações diárias, né, do que ele comeu. Vai conseguir estimar uma ingestão habitual, seja ela através da quantidade e através da qualidade. Mas ela demanda muito tempo. Então, uma primeira consulta nutricional para se fazer uma história alimentar dura 1 hora e meia, né? E vai depender muito da memória do entrevistado e exige um entrevistador treinado para tentar captar e pescar todas essas informações que são trazidas na história alimentar do idoso. E a avaliação prospectiva, que eu acho que, na minha opinião, é a melhor a se fazer, não só com idosos, mas com toda a população em geral, né. Por quê? A partir disso, você vai ensiná-lo a registrar tudo o que ele come ou bebe como se fosse um diário alimentar. Nesse diário, você vai poder colocar todas as refeições, todos os horários, todos os alimentos com medidas caseiras, ter o máximo de informações possíveis. Então, orientá-los de que, desde quando ele acorda até a última refeição do dia, ele vai anotar tudo que foi consumido. Então, se ele levantou 6 horas da manhã, bebeu meio copo de água com todos os seus remédios, então 6 horas, meio copo de água com remédios. 9 horas, café da manhã. O que foi esse café da manhã? Foi uma fruta, foi um cafezinho preto, foi uma torrada, não foi nada, porque só sente fome depois do meio-dia. Orientá-los aqui. Qualquer alimento ou bebida ingerido deve ser anotado e ser o mais específico possível. Então, é 1 colher de Toddy em 1 xícara de leite desnatado ou integral, mesmo que ele sinta que são, informações a mais, isso vai ser mais fidedigno e vai ser mais fácil de fazer as mensurações, né. A gente tem que orientá-lo a fazer através de medidas caseiras. Então, assim, pegue a mesma colher, pegue a mesma xícara, pegue a mesma escumadeira. Lembrar de que, se ele quiser, ele também pode fazer através de uma balança, pesar, mas isso acaba sendo uma coisa desnecessária e trabalhosa. Mas orientá-los a anotar todos os alimentos, mesmo que ele acha que seja correto ou não, aquele alimento é para consumi-lo e anotá-lo. Se o próprio indivíduo não tiver, como fazer anotações, treinar um acompanhante, né, um cuidador para que faça. Isso vai representar a ingestão atual dele. É como se a gente estivesse na casa dele ou no restaurante com ele às 24 horas do dia. E tudo que for consumido fora de casa, num restaurante, num churrasco, num passeio, numa festa, também devem ser anotados. Eu gosto de pedir um recordatório, um diário alimentar de 3 dias, de 72 horas, e orientar para que 2 dias sejam feitos durante a semana e um dia de final de semana. Isso já vai dar uma ideia de como são, como são as alimentações nesses diferentes contextos, né, de finais de semana e durante a semana. Dentro desse diário alimentar, você pode personalizar ainda mais. Então, você pode colocar sentimentos. Então, para pacientes obesos que você percebe que eles comem por ansiedade ou por nervosismo, ao lado de cada refeição que você fizer, anote seu sentimento. Você estava ansioso, você estava nervoso, estava cansado, estava triste, estava angustiado, estava sem o que fazer, estava quais são os sentimentos envolvidos naquela refeição. Anotar também qual é o local dessa refeição. É na casa dos filhos, é em casa sozinho, é num restaurante por quilo, onde é?
que a gente vai começar a ver se tem interferência do local onde ele está com o tipo de alimentação que ele tem, né. Isso é importante para nós sabermos? Sim, mas vai ser muito mais importante usar estas informações contidas aqui para que a gente faça um processo de reeducação nutricional. Então, é pegar o diário alimentar e falar assim: o senhor já percebeu que toda vez que o senhor está em casa, sozinho, o senhor não come? E que o senhor está sempre na casa do seu filho, você come, faz as refeições? Como que a gente pode melhorar esse seu local de trabalho, a sua casa, para você ter uma melhor alimentação? Eu também posso atrelar isso com a fome e saciedade. Pedir para que ele fale, antes daquelas refeições, qual era o a sensação de fome que ele tinha. Ele tinha fome? Não tinha fome? Ele comeu porque realmente era o horário, mas ele não estava com fome? Após a refeição, como que era essa saciedade? Eu fiquei satisfeito? Fiquei. Não fiquei, quero repetir, ou eu não eu fiquei saciado logo na metade do prato, então não come mais? Se tem algum sintoma associado, então se ele começa a falar assim: "Toda vez que eu como, feijão, eu tenho gases. Toda vez que eu como pão, eu fico empachado". Ah, então vamos ver se isso é verdade? Vamos tentar ver ao longo do dia quais são os sintomas que aparecem durante as refeições que o senhor faz? Vamos tentar fazer um link entre os sintomas e os alimentos? Ou se é um paciente com hábito intestinal complicado, vamos tentar, no final do dia, falar como que foi o hábito intestinal e tentar rever como foi a alimentação daquele dia? Como que está a ingestão de água? Quais foram os horários que o senhor consumiu? Qual é a quantidade? Porque às vezes a pessoa fala que consome água e na hora que ela vai contabilizar isso, ela bebe 3 vezes ao dia, mas são meio copinhos, então isso quanto que é de líquido ao dia, né, de água? E a vantagem desse diário é que não depende da memória do paciente, né, ele vai estar anotando todo o horário que ele comer. Então, as informações vão estar muito mais precisas do que ele está fazendo atualmente, muito mais, assertivo do que o recordatório de 24 horas, né. Só que exigem tempo, né, então a gente vai pedir essa informação e ele vai nos trazer depois de 3 dias, ou talvez depois na próxima consulta. Talvez ele não tenha, um nível de alfabetização que permita uma construção adequada desse diário, né. E ao mesmo tempo ele pode também mudar o seu consumo para não registrar certas informações no diário alimentar, né. Isso sem levar em consideração se for um nutricionista que peça para ser tudo pesado, né. Isso vai dificultar ainda mais. Então, todas as avaliações, elas têm seu lado bom e seu lado ruim, né. Então a gente tem que avaliar o nosso público e tentar, fazer o mais, próximo possível da nossa realidade. Agora a gente vai entrar na outra parte da avaliação nutricional objetiva relacionadas à avaliação antropométrica. Então a gente tem objetiva, porque todos esses inquéritos alimentares eu consigo contabilizá-los e transformá-los em números. Isso vai me dar valores em calorias, proteínas, carboidratos e lipídios, fibras, vitamina A, D, E, K, tudo eu consigo reverter em números. A mesma coisa aqui. Eu vou fazer uma avaliação corporal e isso vai me reverter em números, né? Então, eu vou fazer medidas primárias de peso, altura, circunferências e dobras cutâneas, e isso vai me dar indicadores como IMC, área muscular do braço e bioimpedância, tá? Então, o peso é a medida antropométrica mais fácil que a gente tem, a mais utilizada e a que vai nos direcionar melhor, né? Porque a partir dela eu consigo observar a velocidade da perda de peso, eu consigo ver a redução da massa muscular e eu consigo ter isso em todos os retornos, né? Coisa que talvez numa bioimpedância eu não consiga em todos os retornos.
A partir do peso, eu consigo ver a mudança de peso a partir de cálculos matemáticos. Se eu não tenho esse peso, eu consigo também estimar um peso ideal ou um peso desejável. Ou se eu tiver o peso atual e o peso desejável, eu consigo mensurar como é essa adequação do peso em relação à sua idade, à sua altura e à sua atividade física. E se eu não tenho esse peso, tenho várias fórmulas que eu consigo estimar esse peso. Então, por exemplo, se é um paciente acamado e eu não tenho uma cama balança, ou se ele não tem condições de levantar para ser pesado, eu consigo estimar esse peso para fazer as adequações nutricionais. A mesma coisa, eu consigo adequar esse peso para pacientes amputados ou pacientes com edema. Então, o peso, ele é a primeira, alternativa que a gente tem para fazer a avaliação antropométrica, né. A altura também, né, porque a partir da diminuição da altura, eu vou ajustar o meu gasto energético para esse paciente. E se eu não tiver como fazer uma mensuração da altura correta, eu consigo fazer uma estimativa pela altura do joelho através de fórmulas matemáticas. Todos os cálculos de análise nutricional, eu vou levar em conta peso, altura e a idade. Se eu tiver a circunferência, essa avaliação começa a ficar um pouco mais completa. As mais utilizadas em geriatria é a circunferência da panturrilha, circunferência do braço e a relação cintura e quadril. Então, através da circunferência do braço, eu consigo, através de fórmulas matemáticas, diagnosticar como desnutrição, uma desnutrição leve, moderada ou grave, ou se ele é um paciente eutrófico, sobrepeso ou obesidade. Através da circunferência do braço e a prega cutânea do tríceps, eu já consigo tirar a área muscular do braço. Então, eu vou aprofundando a minha investigação, também para classificação. Com isso, eu consigo ainda ter a área muscular do braço. E a partir daí, a área muscular do braço ajustada sem o osso, né? Então, são dados que eu vou conseguindo apenas com a circunferência do braço. Se eu tiver a circunferência da panturrilha, eu também consigo fazer essa avaliação da perda de massa muscular. E através da circunferência da cintura e do quadril, eu consigo ver o risco de doença cardiovascular. Se eu tiver uma bioimpedância disponível, eu anulo praticamente todos esses cálculos. Mas a gente sabe que no dia a dia da assistência, nem sempre a gente tem uma bioimpedância, né. Então a gente acaba fazendo uso das circunferências, do peso e da altura para alguns, fazer o perfil nutricional. Através do peso e da altura, eu consigo o índice de massa muscular, né, quilos por metro quadrado de corpo. Peso sobre a altura ao quadrado. E o mais utilizado para idosos é da OPAS, né? Que abaixo de IMC 23 eu já classifico como baixo peso, né? Os critérios de eutrofia já vão um pouco diferentes do de adultos, de modo geral, e do sobrepeso a mesma coisa. Então, circunferência, altura, peso e IMC, sempre. E se a gente tiver disponibilidade de ter, eh, um instrumento para fazer as pregas cutâneas, a mais utilizada em idosos é a prega cutânea do tríceps, que lembrando, ela vai ser importante para eu saber a área muscular do braço e ela também tem valores de referência para idosos. Eu consigo ver se ele está adequado ou não à sua idade e classificá-lo em eutrofia, obesidade
ou a desnutrição de modo geral. Vocês lembram que no começo eu falei, qual será que é o mais utilizado, qual é o melhor, o que que dizem os artigos? Então, eu trouxe aqui uns recortes do artigo da Lancet 2023, que foi até o professor Ivan que disponibilizou, e eu tirei 4 trechos para a gente pensar. E até convidá-los para no futuro a gente fazer um encontro somente desse artigo, porque ele é riquíssimo. Então aqui, um dos primeiros trechos é: várias estratégias baseadas em evidências existem e estão disponíveis para a prevenção e tratamento da desnutrição em idosos. No entanto, essas estratégias nem sempre são utilizadas na prática clínica, resultando em uma grande diferença entre as intervenções conhecidas por serem eficazes e os cuidados que realmente são aplicados. Outro trecho. Apesar das recomendações unânimes por diretrizes médicas de que todos os idosos devem ser rotineiramente rastreados para o risco de ou o risco de desnutrição usando um teste validado, esses que eu falei são todos validados, hã, na prática ainda há barreiras para essa rotina de triagem acontecer. E a adesão às diretrizes baseadas em evidências pelos médicos e outros profissionais da saúde é essencial para orientar a tomada de decisão clínica e evitar lacunas entre a evidência e a prática, e a gente poder traçar cuidados mais adequados. Então, o que eles recomendam nesse artigo, nesse guideline? Que todos os idosos devem ser rotineiramente triados, né, para o risco de desnutrição, usando uma ferramenta validada. E que ainda há lacunas entre essas diretrizes que são, orientadas e o que realmente acontece na prática. E eles colocam que um dos motivos que não são feitas essas rotinas de triagem é que há uma confusão de qual profissional de saúde deve realizar a triagem. Então essa triagem deve ser feita por quem? Então aí eles colocam a necessidade de protocolos, e em cada local de atendimento vai ter um protocolo específico e quem são os profissionais que vão fazer essa triagem e traçar as condutas nutricionais adequadas. Eu espero que tenha dado um panorama geral de como deve ser uma triagem de risco nutricional para um geriatra, e me coloco à disposição para a gente testar alguns desses instrumentos na prática do ambulatório de vocês, ou a gente fazer outros encontros desses de nutrição, em especial esse último artigo que eu acho que é bem válido para nós. E espero que vocês tenham um ótimo dia e muito obrigada por me convidarem e compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Obrigada.